Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nós não vamos aguardar mais, porque o Nazareno tem um tempo, né? E a gente não pode atrasar nem comprometer o tempo dele. A gente sabe que é um horário um tanto ingrato, mas à medida que as pessoas forem chegando, né, vão se aproximando pouco a pouco. Eu queria pedir a vocês que mantivessem sempre os microfones fechados. Durante a palestra, se vocês tiverem alguma dúvida, é só pelo chat fazer a pergunta e Marcelo vai direcionar as questões para ele, né? Se quiserem fazer a pergunta depois, quando ele encerrar a explanação, também pode, sem problema nenhum. Só que a gente vai ter um tempo muito curtinho, tá? Até para não comprometer o tempo dele, ok? E no mais é só isso. Tem alguma coisa a mais para ser lembrada, Marcelo? Não, minha querida, as perguntas podem ser enviadas também via Zap, ou para você, para mim, né? Caso isso seja mais fácil para as pessoas, se facilitar. Eu acho que é melhor enviar pelo chat para você aí no caso, né? Ou então pelo Zap, no caso. Bom, se vier para mim, eu posso passar para você e você Isso, beleza, sem problema, tranquilo. tá? Então tá, então vamos à leitura da noite. Primeiro eu queria falar para vocês só uma coisinha que eu estou me esquecendo também, né? A nossa previsão de tempo para encerrar o trabalho de hoje é às 19h20, no máximo 19h30, ok? Esse é o tempo máximo que a gente vai ficar aqui, nessa sala aberta. Depois, aquelas pessoas que não tiverem acesso a essa sala poderão também assistir à palestra na quinta-feira no nosso canal no YouTube. Então, a palestra vai ficar à disposição lá no canal do YouTube para aqueles que quiserem assistir a palestra lá. Só não vão poder interagir, e aqui vão ter a oportunidade de interagir. Para quem não conhece, Nazareno Feitosa é um expositor e facilitador de estudo sistematizado da doutrina espírita, lá da Comunhão Espírita de Brasília. E, inclusive, ele já esteve até aqui conosco numa das nossas, né, jornadas espíritas, né, Marli? Já esteve conosco, já participou de uma das jornadas espíritas aqui do Sétimo CRE, tá? E foi, assim, maravilhoso. Nós, assim, realmente ficamos muito felizes com a presença dele e estamos muito felizes também com a presença dele nesse momento aqui conosco. Então, vamos à leitura da noite. Coisas terrestres e celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus. No intercâmbio com o mundo celestial, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos como moldes terrestres? Indagam outros relativamente as razões pelas quais os cientistas, libertos do plano físico, não voltam a antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que aceleram o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que sempre, somente, do material existente em torno das próprias criaturas terrenas,
Num curso metódico da introdução às tarefas mais altas e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ter os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, nesse momento, nos colocamos em sintonia com o Mestre Jesus e com os queridos benfeitores, que certamente compreendem a excepcionalidade da circunstância em que nos encontramos, de não podermos estar em nossas casas espíritas, executando as nossas tarefas de modo geral. Mas por esse meio, unidos em pensamento e numa sintonia de amor, agradecemos ao Mestre Jesus, aos mentores, ao nosso colaborador Nazareno Feitosa e aos companheiros que aqui se encontram através da nossa telinha e também os irmãozinhos desencarnados presentes no estudo da noite. Buscando amparar os seus corações através dos ensinamentos que aqui serão colocados para cada um de nós. Que possamos então ter olhos de ver e ouvido de ouvir, para colocar em prática uma pequena parcela das reflexões da noite. Que assim seja. Nazareno, a sala é sua, fique à vontade e é um grande prazer estar aqui conosco. Nós ficamos muito felizes. Seu microfone está fechado. Pronto, meus amigos, muito boa noite, tarde e noite. Na verdade, a felicidade é minha de poder estar aqui com vocês, colaborando um pouquinho que seja com a divulgação da doutrina espírita, a qual eu devo a minha vida. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido o espiritismo, já que eu era ateu já há 12 anos, e enfrentando uma quebra financeira onde perdemos todo o nosso patrimônio material e tivemos inclusive que voltar para a nossa cidade natal, Fortaleza, por conta que fomos despejados, né, do imóvel que estávamos morando de aluguel no momento. Só não passamos fome porque meu pai tinha recém conseguido se aposentar e tivemos que recomeçar do zero. Mas durante todo aquele período da quebra, que foi muito longo, foi cerca de 2, 3 anos, um sofrimento muito intenso, os pensamentos de suicídio que eu trazia já desde a minha infância retomavam com muito mais força, com muito mais frequência. Infelizmente, graças ao sofrimento, meu orgulho
e a vaidade intelectual diminuíram um pouquinho, e eu pude procurar respostas. E então conheci a doutrina espírita, que não conhecia praticamente nada da doutrina espírita. Então, o que a gente puder fazer por essa doutrina será sempre muito pouco, porque eu devo a minha vida à doutrina espírita e também a ter conseguido um novo sentido para viver, uma nova oportunidade de uma vida, graças à alegria e à oportunidade que os bons espíritos nos concederam. Então, nós vamos ter a alegria de poder estar aqui com vocês nessa festa de maioridade. Então, o CEFA, né, o Centro Espírita Francisco de Assis, completa, então, 21 anos de idade, ainda é um bebezinho, e a gente precisa celebrar. E, graças aí também a esse período da pandemia, a gente tem a oportunidade de... Deixa eu só desfixar aqui, que eu não sei. Pronto. Graças ao período da pandemia, a gente tem essas vantagens de ter aperfeiçoado as telecomunicações, os programas de integração, e a gente pode... Vocês descobriram aqui o cearense aqui perdido em Brasília, não é? E para que a gente possa estar fazendo esse estudo com vocês aí, mas será um estudo participativo, tá bom? A gente quer que vocês formulem perguntas, que façam correções, observações, complementos. Eu vou só tentar desenvolver o tema em torno de 50 minutos, para depois a gente abrir para as perguntas, fica mais fácil para a gente fazer. Mas caso haja uma interrupção necessária, vocês têm aí os microfones que vocês podem abrir a qualquer momento, para que vocês façam perguntas, ok? Então, a gente preparou aqui, são muitos slides. A gente vai, então, iniciar com a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, para que eles nos abençoem, nos iluminem, no estudo e no aprendizado, que estaremos todos aprendendo sempre um pouco a cada dia na noite de hoje. Bom, o tema escolhido foi o papel dos espíritas nas pandemias e na transição planetária, né? A gente está passando por um período de pandemia, e é muito importante, então, a gente estudar qual o nosso papel, o que a gente pode fazer nesse período, o que os espíritas são chamados a fazer, né? Então, nosso roteiro, nós vamos ter essa primeira parte dos espíritas e as pandemias, que a gente vai fazer um super compacto de uma palestra já pronta, que eu vou já falar para vocês qual que é, sobre esse assunto, e depois vamos falar desses temas, as profecias, né, que Kardec chamou de predições, no livro A Gênese, né, que tem como subtítulo A Gênese, os milagres e as predições, ou seja, as profecias segundo o Espiritismo, e quais são as principais questões dessa transição planetária. Quais são os assuntos mais urgentes, mais importantes que a gente não pode esquecer? Quais são os motivos de consolação também para esse período? Falar rapidamente sobre a nova geração, que a Kardec também tem essa informação dos espíritos superiores, a gente vai comentar com vocês, até distinguir um pouquinho de questão de crianças índigo ou crianças cristal, é uma terminologia que na verdade não é espírita, a terminologia espírita utilizada por Kardec foi a nova geração, e o papel dos espíritas, e aí é o ponto onde a gente vai realmente focar. E, para terminar, a gente vai fazer uma análise de quando será esse final dos tempos, quando será o que alguns chamam de apocalipse, alguns interpretam equivocadamente, chamam de final do mundo, mas não é final do mundo, é final dos éons, em grego tá éons é tempos, né? É período. Então, final de um ciclo, de uma era, de uma época, chamada de expiação e provas, e vamos iniciar, então, uma época de regeneração, tá? E aí a palestra que a gente vai fazer só um passar bem rápido, só mostrar os slides aqui principais para vocês. Pandemias na visão espírita, os flagelos destruidores, que é o item que estuda esse assunto em O Livro dos Espíritos, tá joia? Vamos ver então aqui rapidamente. Primeiro, pessoal, nós nos solidarizamos com todas as vítimas, né? Inclusive aí, não só os que estão sofrendo, os que estão retornando ao mundo espiritual, muitos em uma situação nem sempre adequada,
os seus familiares, seus amigos, aqueles que estão perdendo seus empregos, aqueles que estão tendo suas empresas fechadas, aqueles que se expor, né, por conta do trabalho, a pandemia, oferecendo risco para si mesmo, para seus familiares e amigos, enfim, até os próprios governantes, parlamentares, enfim, toda a sociedade é vítima desse período, né, que estamos passando. Então, queremos nos solidarizar com todos. Aqui, apesar da gente mostrar uma visão bem otimista nessa palestra, não estamos aqui diminuindo o sofrimento das pessoas, nem desprezando a dor alheia. Pelo contrário, tá? Apenas lembrar que Jesus já nos informou, lá no seu sermão profético, como está no Evangelho, e nos confortou com o seu Evangelho. Ou seja, a gente já tinha essa informação pelo Cristo. Na doutrina espírita, Kardec privilegiou as falas de Jesus, ou seja, apesar da Bíblia ser um livro maravilhoso, conter várias revelações, boa parte mediúnicas mesmo, os profetas eram médiuns, mas Kardec percebe, com a informação dos espíritos superiores, que o Jesus é um Cristo, e a Revista Espírita informa que é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Então, o que Jesus falou é muito mais importante do que todos os outros seus seguidores ou os que os antecederam, porque eram homens ainda, espíritos ainda pouco evoluídos, não eram evoluídos, pelo contrário, muito distantes ainda de Jesus, todos eles, tá? Todos eles, por melhores que fossem, tá? Então, a verdade, os espíritas, eu costumo dizer que somos até mais evangélicos do que as igrejas pentecostais ou neopentecostais que se declaram evangélicas, né? Porque a gente não quer saber tanto que é do Antigo Testamento, das cartas, do Apocalipse, mas Kardec foi no Evangelho, e sobretudo no coração do Evangelho, que são as falas de Jesus, e no Sermão do Monte, que é a essência da sua mensagem, da Boa Nova que ele nos trouxe, tá? Ele também nos enviou o Consolador Prometido, como está lá em João, capítulos 14 e 16. Nós acreditamos que é a doutrina espírita, que é o Espiritismo, para nos esclarecer e nos consolar mais ainda, sobretudo nesse período. O Espiritismo surge nessa época da transição planetária. Tá? Inclusive, nós vamos ter informação na Gênesis que a transição começou 100 anos antes da chegada de O Livro dos Espíritos, ou seja, por volta de 1750, e ela, então, prossegue até hoje, e a gente vai ver que tem uma data prevista, uma data aproximada prevista, que a gente vai comentar aqui também, por volta de 2057, tá? Então, nesse período todo, ela começa em 1750, mais ou menos, completa o seu primeiro centenário com a chegada de O Livro dos Espíritos, e assim a gente prossegue até os dias de hoje, até 2057. E não há nada a rigor que tenhamos que temer, porque o Cosme Márcio, um expositor do Paraná, ele comenta que nós somos que nem o super-homem, que nem as supermoças, não é? E realmente há muitas semelhanças entre nós e o super-homem e a supermoça. Por quê? Porque eles são imortais, é verdade, nós também somos imortais, apenas o nosso corpo, que é uma roupa, que é perecível. Nós somos invulneráveis às balas, então o espírito não sofre, não é, qualquer problema da matéria. Também, nós não somos daqui, nós também somos extraterrestres, né? Jesus fala que vós não sois do mundo, assim como eu também não sou, senão o mundo, né, o trataria bem, o mundo não os perseguiria. Então, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui em passagem, nossa verdadeira pátria é a vida espiritual. Enfim, nós somos imortais e nós temos uma vantagem, não existe criptonita para nós. Então, nós somos melhores do que o Superman, que é a supermoça. A gente pode voar, espírito pode voar, enfim, pode fazer tudo que o Superman e a supermoça e muito mais, tá? Então, nós somos imortais, não temos que nos preocupar com nada. E, então, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos o item flagelos destruidores. É um item do capítulo Lei de Destruição, que está na terceira parte, o terceiro livro. O Livro dos Espíritos, na verdade, são 4 livros em um. É a parte mais importante, a parte moral, que é as leis morais, as leis divinas, que dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, contém essa lei de destruição.
Então, nas questões 737 a 741, nós vamos ter aí as principais perguntas e respostas sobre esse tema, porque as pandemias, as pestes, as epidemias, são uma espécie de flagelos destruidores, tá? Lembrem que a Codificação Espírita está toda disponível para download gratuito no site da FEB, para quem não tiver o livro ou o livro eletrônico. Né? Já tem também disponível na Amazon, na Saraiva e vários sites aí. Então, a doutrina espírita que existe, que ensina que tem uma programação reencarnatória. Então, a gente, né, como Cristo já nos disse, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Né? No meu caso, está até mais fácil de contar, tem pouquinho cabelo. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. E está lá, realmente, a questão da programação. Além disso, tem a questão da morte. Na 853, nós vamos ter a pergunta mostrando a fatalidade da morte. E aí os espíritos respondem que fatal, no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, a gente só morre na hora certa. A gente só morre na hora certa, claro, excetuando os casos de suicídio, tá? Lembramos que todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução, colhem sofrimentos completamente evitáveis e serão obrigados a repetir as mesmas provas em que faliram, aquelas provas que eles fugiram, que eles não estavam suportando, eles vão ter que repetir, e ainda em condições piores, mais agravadas, né? Então, vamos ver aqui só o resumo das perguntas 737 a 741, tá? Aqui não é a transcrição da pergunta nem da resposta, é só um resumo que eu fiz. Primeiro, Kardec pergunta qual é o objetivo, com que fim fere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores. Flagelo é açoite, é chicote, e em espanhol foi traduzido para calamidade destruidora, né? E a resposta é fazer-nos progredir mais depressa. E eles dizem que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. Nós avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Né? Então, veja que coisa. Então, é como se fosse um intensivo, um supletivo, que em um ano a gente vai cobrir todo o primeiro grau ou todo o segundo grau. Então, na verdade, é uma coisa boa, não é ruim. Tá? Por exemplo, esses flagelos como as erupções vulcânicas que geram os terremotos que geram os tsunamis, né? As pestes, as fomes, os invernos prolongados, as secas, enfim, né? E as pestes, ou seja, as epidemias e pandemias também são flagelos destruidores, tá? Mas aí Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente evoluir? Só tinha essa opção? E os espíritos respondem que Deus oferece outros meios de evoluir todos os dias, né, através do conhecimento do bem e do mal. O homem é que não os aproveita. Então, a gente não aproveita as lições e é necessário, então, diminuir o orgulho nosso e fazer-nos sentir a nossa fraqueza. Então, através desses choques, a gente realmente diminui o orgulho, que é muito perigoso para todos nós. Né? Ele e o egoísmo são os dois principais problemas do espírito. Eles acrescentam que uma vida é uma fração de segundo diante da eternidade, ou seja, um relâmpago. Né? É um ensinamento também que nos servirá no futuro, então vai ser uma coisa útil para a gente no futuro. Falam que o corpo nada mais é do que uma roupa, então Deus vai nos dar quantas roupas sejam necessárias. E fala na 738b que haverá uma grande recompensa se suportar o sofrimento, claro, que com uma condicional. Qual é a condicional? Sem murmurar. Então vejam aqui como é que está no texto original. Kardec pergunta, a resposta, aliás, se considerasses a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação, ou seja, compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Então, primeira coisa, o espírita tem um papel de quê? De lembrar do Evangelho segundo o Espiritismo, que ensina que há um bem sofrer e um mal sofrer. Sofrer por si só não é bom. Sofrer que é agradável a Deus e que nos leva a uma condição espiritual melhor, que nos faz resgatar os nossos problemas, é o sofrimento com fé, com confiança em Deus, com resignação, aquela resignação ativa, porque espírita, claro que não gosta de sofrer, ninguém aqui é masoquista, não é? Mas a gente sabe que o sofrimento tem uma função, é um alerta, é uma expiação, é uma purificação, então ele não se revolta.
Então, ele não sofre com reclamação, com murmúrio, com queixa, com revolta contra Deus, tá certo? Esse aí é o mal sofrer, tá bom? Então, vai ter uma compensação se suportar, sem murmurar, sem reclamar. E aí o Kardec faz um comentário. Vai dizer que a única diferença, a rigor, é que morrem vários ao mesmo tempo. Porque todos morreremos um dia, não é verdade? Eu não sei se os senhores já estão sabendo, mas todos nós morreremos um dia. E na 741 a gente aprende que a nossa negligência, ou seja, a nossa imprevidência, o nosso descuido pode agravar os flagelos. E nossa inteligência pode preveni-los. Agora, uma parte deles. Por quê? Não todos. Por quê? Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. E entre esses flagelos, Kardec vai colocar as pestes. Olha que coisa interessante. Então, há flagelos que estão nos desígnios da providência e a gente não tem muito o que fazer contra eles. A gente pode, claro, com o nosso descuido, agravar. Por exemplo, ia ter uma chuva torrencial. Ia ter muito problema na cidade, mas por conta da nossa negligência, da nossa imperícia, do nosso descuido, a gente deixou os bueiros todos tapados, né? Arrancamos as matas ciliares dos rios e aquela chuva vai provocar uma destruição muito maior do que se não houvesse tudo aquilo. E aí está o texto original, né? Permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? E a resposta, em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. E aí, claro, que com conhecimento, experiência, a gente pode os afastar, prevenir, se souber pesquisar as suas causas. Agora, alguns que são os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência, que o homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Mas eles podem ser agravados pela nossa negligência. Tem um comentário de Kardec, eu destaquei a peste, né, entre aí os flagelos, e vale a pena vocês consultarem, então, todas essas perguntas no original, tá? Algumas considerações breves aqui. Divaldo acredita que essa pandemia evitou uma grande guerra, então, olha, né, uma guerra muito pior do que a pandemia, pessoal, porque na guerra, além da morte, da orfandade, da viuvez, da mutilação, a guerra, além disso, ela destrói o parque industrial, ela destrói as empresas, destrói as habitações, destrói o país, a pessoa não tem mais para onde ir, não tem nem água para beber, não tem comida, não tem remédio, não tem os hospitais, até os hospitais muitas vezes são atingidos. Né? E a gente vai, se conseguir, com muita... realmente, só se realmente tiver merecimento, né, merecimento de não desencarnar, que não sei se é uma coisa boa, porque desencarnar é uma coisa boa, tá? O ruim é permanecer aqui na Terra, rigor. A não ser que a gente cometa o suicídio, isso não é bom. E aí a pessoa, então, vai para um campo de refugiado e perde até, muitas vezes, a esperança. Né? E a recuperação é muitíssimo mais demorada. Agora não. Assim que passar a pandemia, as indústrias estão todas aí, as lojas estão todas aí, as nossas habitações também, a gente vai recuperar muito mais rápido que numa guerra, tá? E já tivemos outras muito mais graves, como a peste bubônica, a gripe chamada de gripe espanhola, as guerras, bombas atômicas, fomes. Essa nós temos como prevenir através da higiene, do isolamento, fortalecer a imunidade, emagrecer. É importante estar com a saúde em dia. A Emmanuel pede para a gente cuidar do corpo do mesmo modo que nós como se ele fosse viver para sempre e cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. E ela leva sobretudo os que já viveram mais, né? Uma parte do sofrido, aqueles já doentes, com comorbidades, e os que já não precisam mais sofrer na Terra, porque como nós dissemos, né, a gente o desencarnar, na verdade, é uma bênção para nós. E aqui, eu não sei se esse quadro está tão atualizado, mas foi até o dia 12 de junho de 2020, a Covid ela está em 15º lugar. Olha aí, comparado com a peste bubônica, com a varíola, com a gripe espanhola, praga de Justiniano. Então, teve pandemias muito piores do que a Covid, pelo menos até agora. Né? Eu acredito que ela não vai provocar tanto estrago como as demais. Parece-me que o tipo de morte não é tão duro como as que infligimos aos nossos irmãos em outras vidas. Né? A gente matou muita gente crucificada, empalada, torturada, queimadas vivas, enfim. Não é? A pessoa ali, quem está entubado está sedado, então a pessoa está inconsciente, está anestesiada, então ela não está sentindo dor,
tá? A não ser que ela não consiga chegar ao caso da intubação. Alguns locais parece que teve dificuldade, né? Mas, em regra, o Brasil está conseguindo ir bem nesse ponto, né? Por enquanto tem. É por isso que é importante a gente preservar, aí achatar a curva, como eles falam. Agora a gente vai fazer da nossa casa uma prisão ou um templo de iluminação, de recolhimento. É um isolamento ou um recolhimento, né? E vejam que foi preciso cancelar as viagens para fazermos a grande viagem, que é mais importante, que é a viagem ao nosso interior, do autoconhecimento, que nos fala a questão 919 do Livro dos Espíritos. E será que nós temos uma casa, uma residência ou um lar? Tem gente que só tem uma casa, uma residência. Está na hora de verificar e melhorar o nosso ambiente familiar. E sairemos melhores ou muito melhores? Vamos sair, sim, muito melhores, se Deus quiser. Tá? E aqui nesses slides a gente vai ver quanta coisa boa e quanta coisa ruim. Os perigos e cuidados que vai chamar a atenção da gente como papel dos espíritas é o quê? Lembrar que bebida alcoólica enfraquece a imunidade, tá? Que está tendo um aumento da violência familiar, então a gente tem que ficar mais vigilante. Está acontecendo um desgaste das relações familiares. Cuidado com as chamadas fake news, notícias falsas, né? A gente acaba muitas vezes compartilhando coisas que a gente não conhece, não sabe se é verdade. Muita maledicência e ódio nas redes sociais, então muito cuidado. Às vezes a gente vê postagem de pessoas que sabem que são espíritas e fica surpreso com a quantidade de ódio dessas publicações. Os discursos contra o distanciamento social, quando ainda é necessário naquela cidade ou naquela região, pelo menos, a gente tem que verificar que é uma medida que, né, apesar de toda a polêmica, é uma das poucas armas que a gente tem para diminuir um pouco o estrago da pandemia. Não vamos chamar de vírus chinês, não. Os virologistas dizem que quando a gente faz isso, a gente está provocando que uma nova epidemia, quando surja, o país esconda para não ficar com a fama de vírus chinês. Imagina se fosse aqui no Brasil, a gente ia querer que ficassem chamando de vírus brasileiro, criando esse estigma social, como criou, inclusive, no início com os nossos irmãos chineses. Então, vamos evitar. Né? Até a chamada gripe espanhola foi um equívoco, não surgiu na Espanha, pelo contrário. A Espanha foi um dos últimos a serem atingidos. Falta de remédios e equipamentos de proteção, os EPIs, então vamos verificar essa questão para evitar o desabastecimento. Cuidado com psicografias não espíritas, né? Às vezes a gente não sabe nem se é psicografia mesmo, nem conhece o médium e sai multiplicando. Será que aquela mensagem é espírita? Pelo linguajar, a gente percebe que muitas vezes outros termos não são espíritas, então cuidado com isso. Mensagens com datas específicas, olha, a pandemia vai acabar dia tal. Havia uma previsão aí, acho que dia 27 de maio, como já passou, já posso comentar qual é a data, não é? A mensagem bonita, a mensagem interessante, pelo fruto, até o fruto da árvore era até bom, né? Levando consolo, de maio vai acabar, era bom, eu levava esperança para as pessoas, mas acabava sendo multiplicada por espíritas. Você que é espírita, manda uma mensagem dessa, a pessoa, quer dizer que é isso que vocês acreditam. Olha aqui, como são tudo espíritos enganadores, os que orientam os espíritas, mesmo os chamados kardecistas, né? Os jovens sobrevivem, mas também precisam de UTI respirador, então mesmo você que é jovem, né, vamos cuidar de você e da família. Eu sou da Polícia Federal, tive um colega agora que passou pela Covid, meus amigos, foi muito sofrimento. Ele ficou 18 dias internado, entubado, com muita dificuldade, e é um atleta o cara. Realmente, os policiais, até para ser admitidos, tem que fazer testes bem rigorosos, são pessoas muito saudáveis, e a doença pode ser muito grave. Né? E a gente vai ocupar uma UTI, um respirador que podia salvar a vida de uma pessoa idosa, uma pessoa imunodeprimida, né? Um paciente de câncer. Né? Eu tenho uma irmã que está tratando câncer. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. E lembrar das outras doenças também, AIDS, dengue, sarampo, sífilis, a própria gripe, né? E tudo isso, muitas delas estão sendo evitadas também com isolamento. Muita gente morria de gripe, vai morrer menos por conta do isolamento, das medidas de higiene que a gente está tomando, né? Então, e cuidado com a dengue também, tá certo? A dengue continua muito, muito elevada. E aí aqui vocês vão ver, né, esses detalhes todos. Lembrar, então, que a gente está fazendo um suplemento, é um excelente remédio para a gente, vai nos curar, mas ele é amargo, né?
estamos quitando débitos de vidas passadas, enfim, tem muitos benefícios que vocês vão ver aqui nessa palestra. Eu vou só passando aqui os slides, vocês vão poder dar uma olhadinha rápida, mas eu não vou poder nem ler, para a gente ganhar tempo e poder ir para a questão da transição planetária. Tem muitos benefícios, muitos aprendizados. Todos os meus slides estão à disposição, é só você entrar lá no site nazarenofeitosa.com.br que você baixa meus slides, tá? Todos eles estão lá à disposição para quem quiser utilizar, fazer palestras, pode editar, pode corrigir, tem lá eles em Word e em PDF. Eu não uso PowerPoint em regra, tá? Muitos avanços, boas mudanças aí que a gente viu, né? Me chamou muita atenção os guerreiros, não? Então, as pessoas das Forças Armadas fazendo desinfecção de hospitais, virando profissionais de saúde, que maravilha, né? Isso eu achei muito interessante. Menos acidentes, violência, e a gente, né, valorizando mais aí os profissionais de saúde, em vez de outros astros que a gente costuma pagar muito caro, e às vezes deixando de investir em outras áreas mais importantes, e felizmente o Brasil tem condições de ajudar a sua população, pelo menos com alguma ajuda mínima, né, como a gente está vendo. É um país muito rico comparado com os 198 países que a gente tem aí cadastrados, segundo a ONU, quase 200, a gente tem, então, o Brasil numa condição muito boa. O Brasil está em torno de número 70 em termos de índice de desenvolvimento humano. Né? Festas e carnavais, né, fora de época, equivocados, cancelados, bares, boates e motéis fechados, espíritos vampiradores de álcool, drogas e sexo dos bares, boates e motéis em desintoxicação na quarentena, né? Porque eles não estão tendo acesso a esses locais. Muitos fumantes largando o vício nesse período. Estamos vendo sacrifícios muito bonitos também em toda essa área, e o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, os nossos profissionais de saúde estão trabalhando aí com muito sacrifício, muita dificuldade, e o mérito deles é muito maior, né? Eles serão muito recompensados, né? Como a gente lembra do sacrifício de Eurípides Bassanufo. Eurípides encarnou na gripe espanhola, trabalhando, atendendo a todos os enfermos, né? Sem parar. Solidariedade, e muitas demonstrações de solidariedade, de exercícios, né? Então, há orientações também que a gente gostaria de falar para vocês. Então, ter prudência, ter cautela. Então, Jesus pede para a gente ser prudente como as serpentes, né? Mas mansos como as pombas. Então, ele elogia que a prudência é uma virtude, que a gente deve ser prudente, a gente tem que ser previdente, obediente às autoridades, né? Ele sempre foi obediente às autoridades, né? A desobediência que ele fazia era só na questão realmente espiritual, não propagava propriamente a desobediência às leis. Até os tributos ele pagava e dizia: dai a César o que é de César. E existe uma vacinação espiritual. Qual é a vacinação espiritual? Pensamentos sadios e as nossas orações, as nossas preces. Isso aí é a vacina que nós precisamos e devemos usar. Vocês veem lá no livro Obras Póstumas, no item Fotografia e Telegrafia do Pensamento, Kardec dizendo que se a gente tivesse conhecimento de como os nossos pensamentos influenciam a coletividade, toda a sociedade, nós iríamos ser muito mais responsáveis com os nossos pensamentos. Então vejam essa informação que é tão importante e pouco falada, mas a gente vê na obra de André Luiz, na obra de Emmanuel também, no livro Consolador, no livro Pensamento e Vida, como o nosso pensamento, inclusive, produz saúde ou produz enfermidades. Agrava a enfermidade ou alivia a enfermidade. Então, vamos cuidar dos pensamentos também, tá? Os sentimentos também. A gente promoveu o auxílio, então vamos doar sangue. Os bancos de sangue estão muito baixos, né? E são muito urgentes, muito necessários nesse período de os hospitais aí com muitos enfermos. Temos vai ter muita gente nos pedindo recursos financeiros, então doações, empréstimos. Evite gastar agora. Evite gastar, porque muitas pessoas ali que você conhece, funcionários, amigos, pessoas que ficarem desempregadas, etc., vão precisar de algum empréstimo, e se você puder emprestar sem juros, olha, isso é excelente. E se puder doar o dinheiro, então, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Tá? Então, lembre disso, de ajudar também as pessoas. As nossas preces também são uma grande caridade. O culto do Evangelho no lar,
né? Pelo menos uma vez por semana é recomendação, 20 minutinhos. Nesse período, então, a gente pode fazer mais vezes e todo mundo, todos nós somos os primeiros beneficiados. E promover. O espírito tem que ser um promotor de quê? Da paz, olha lá, tão necessária no Brasil agora, da serenidade, da solidariedade, da espiritualização, né, do consolo e do esclarecimento. Porque a doutrina espírita, né, é o consolador prometido por Jesus e ela consola através do esclarecimento, tá bom? Então vamos promover tudo isso, tá? E será que existe alguma vacina espiritual também? Existe, não é? Existe, a gente pode chamá-la de reprogramação mental. E a gente costuma dizer nas nossas palestras que a gente deveria mudar um pouco a interpretação de algumas palavras. Por exemplo, não digam mais que vocês têm problemas, que vocês têm crises, não, vocês têm pandemias, não, vocês têm desafios evolutivos, que é muito mais chique, né? Então não diga que seu marido é complicado, sua esposa, sua sogra, sua nora, seu genro, seu filho. Não, você não diga assim. Você chega assim e fala assim, amiga, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que tem lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito nobre para Deus ter me confiado essa missão tão difícil. Então a gente sai de papel de vítima, do vitimismo, e assume o papel de protagonista da nossa própria história. Né? E é verdade, são desafios evolutivos. Provas são uma oportunidade de novas conquistas e mais felicidades para nós. Então o espírito deve adorar mais provas. Quanto mais provas, melhor para a gente. Porque é que nem um concurseiro. O concurseiro é a pessoa que vive fazendo concurso, né? O que é que ele mais gosta, além de passar em concurso? É quando tem concurso, quando tem prova. Porque se não tiver prova, como é que ele vai provar que ele tem condição de morar naquela cidade que ele quer morar, que ele vai poder ganhar aquele salário que ele almeja, aquela condição, aquela profissão que ele tem, por exemplo, mais afinidade, tem a verdadeira vocação? Então, o espírito, do mesmo modo, a gente, através dessas provas, porque a Terra é um mundo de testes, de provas, de avaliações, a gente vai dizer, olha, eu já posso ir para aquela colônia bacana que eu gostaria, eu posso me reencontrar com a minha família espiritual, com aquele espírito muito querido que está mais adiante. Então é bom, a gente não tem que achar ruim quando tem provas, não, a gente tem que ficar feliz. E a expiação também é uma oportunidade de purificação, de quitação dos débitos, para o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, chegar resplandecente no mundo espiritual através das expiações. As doenças, André Luiz diz que são drenos energéticos, não é? A gente aprende pelo próprio Cristo, ele nos esclarece que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele fala que aqui a Terra é um mundo de desafios evolutivos mesmo, e nos diz que a gente tem que tomar a nossa cruz, não é para... Ele não vai carregar a nossa cruz, mas com ele o jugo é suave e o fardo é leve. E ele ofereceu o alívio, dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não prometeu levar a nossa cruz, não. Ele quer que a gente leve a nossa cruz e o siga, porque a nossa cruz, a nossa expiação é para o nosso bem, tá? Reencarnação, diz o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, que ela funciona como carvão, como esponja, como filtro, absorvendo todas as imperfeições do nosso corpo espiritual. A gente sai daqui muito melhor. A vida é um resgate para uma situação melhor no mundo espiritual. A depressão, eu não chamo mais de depressão, eu digo que estou em reflexão, ou que estou romântico, que no passado os poetas, pintores, artistas, de modo geral, depressivos eram todos chamados de romântico, porque não tinha a palavra depressão, não é? Então não digo mais você está com depressão, digo que você está romântico. Doença pertinaz, o livro Conduta Espírita, de André Luiz, fala que é purificação mais profunda. Então aquela doença que você não consegue curar, essa aí você vai chegar no mundo espiritual, então, ó, brilhante mesmo. O obsessor, não digo mais que você tem vingadores, espíritos inimigos, inimigos desencarnados, e você tem personal trainer espiritual, que é muito mais chique, muito mais otimista, não é? Também a morte é libertação do presídio e retorno para a nossa verdadeira casa, porque os espíritos comparam a Terra a um presídio, sim, né? Ela é um templo, ela é um lar, ela é uma escola, é uma oficina, ela é também um purgatório, diz o livro Céu e Inferno, né? Então, quando a gente sai daqui, a gente tem que ficar feliz, porque ganhou o alvará de soltura. A morte é o alvará de soltura. A gente fica feliz e não fica triste quando desencarna. E o umbral é o spa do espírito, onde vai queimar as gordurinhas extras ali, do orgulho, do egoísmo, do materialismo, do ciúme, do apego, e vai chegar no mundo espiritual, nas colônias, muito melhor depois dessa purificada no umbral, tá certo? Que é o spa do espírito, segundo o espírito Samuel Lucas, o nosso mentor.
E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, diz que as provas rudes, aquelas provas intensas, duras, ouvi-me bem, são quase sempre um indício, um sinal de um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus, tá? Então tem essa condicional também. Então vamos lembrar disso aí. Então quem quiser checar como melhorar a saúde, também tem essa palestra, Porque Adoecemos, Saúde e Espiritualidade, todas elas estão no YouTube, no canal Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa. Era o meu canal chamava Nazareno Feitosa, a gente mudou o nome recentemente, tá? Tem várias palestras que eu recomendo, né, no YouTube, tem outras também, mas aqui algumas sobre o tema principal, uma do Simão Pedro, outra sobre pandemias na visão espírita, os flagelos destruidores, que é a que a gente citou agora, ansiedade e pânico em tempos de pandemia, perda de pessoas amadas, dificuldades financeiras em tempos de pandemia, família, espiritismo, paz em família, casamento, divórcio, traições, depressão e alegria de ver, uma playlist com várias palestras. Também tem a Apocalipse e Transição Planetária na Visão Espírita, Por que Sofremos, Mundos de Regeneração, e essa aqui que é muito importante, Motivos para não desistir da vida na transição planetária, suicídio. Essa aqui é muito bom para assustar quem está pensando em cometer o suicídio. Tá? Então você manda para aquela pessoa que está pensando em cometer o suicídio. Muito bem, agora a gente vai para a parte da regeneração da humanidade. Eu acabei levando muito tempo nessa primeira parte, mas vamos em frente. Então, nesse livro, Obras Póstumas, tem uma mensagem sobre a regeneração da humanidade, né? Umas comunicações das senhoras M e senhora T, em estado sonambúlico. Tá? Então, vocês vão ver aqui, né, que os espíritos, assim, já não dizemos mais que os tempos estão próximos, agora dizemos que os tempos são chegados, ou seja, já chegou a época da transição planetária. Eles afirmam para Kardec nesta obra aí, que não é que eram artigos, textos de Kardec que não foram publicados, porque não houve tempo ainda, outros que ele tinha, né, guardados para si e que foram tornados públicos, como os diálogos dele com o Espírito Verdade, entre outros, são uma obra muito interessante também, tá? Então ele fala que não vai haver cataclismo, uma subversão, não vai ter uma convulsão da Terra, porque isso sempre aconteceu, mas isso não representa o sinal do tempo. Né? Tudo que está dito no Evangelho tem de cumprir-se, neste momento se cumpre, e ele não manda para a gente olhar para os céus, não. Manda olhar em torno de vós, entre os homens, pois é aí que descobrireis. Então a Terra vai subir na hierarquia dos mundos, vai se tornar um mundo de regeneração, é um mundo feliz, vai ser uma recompensa habitar a Terra, em vez de ser uma punição. A Terra é uma punição, né? E vai ter somente espíritos bons povoando a Terra, ou seja, os espíritos endurecidos no mal emigrarão daqui, irão para outros mundos, outras situações, né, onde eles promoverão um progresso lá. Tá? Então, ele comenta tudo isso aqui, vocês verem essa mensagem lá com bastante Deus. E olha que coisa interessante. E como se a destruição não se operasse com bastante rapidez, os suicídios se multiplicarão em proporções nunca vistas, até entre as crianças. Meus amigos, não é isso que a gente está vendo, não? Nunca houve tanto suicídio no planeta, inclusive de crianças, mas crianças e de jovens, que duplicou nas últimas décadas. E o Brasil está em 7º lugar em números absolutos no mundo em números de suicídio. Olha que absurdo. Quanta gente sofrendo e quanta gente não acredita mais em nada e busca o suicídio. A loucura, que era a expressão da época para transtornos mentais graves, né? E aí a gente está vendo tanta depressão, tanta esquizofrenia, transtorno bipolar, anorexia nervosa, transtorno de ansiedade generalizada, enfim, várias enfermidades mentais. Jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrer estarão riscados dos números dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Então vejam que essas pessoas que é riscado do número de vivos, assim, que inclusive têm sendo aposentados por invalidez, porque não conseguem trabalhar. Tá? Então vejam depois essa mensagem na íntegra, é bem interessante. E uma coisa interessante, o suicídio, pessoal, diz o livro World Psychiatry, que em mais de 90% dos casos de suicídio caberia um diagnóstico de transtorno mental. Ou seja, tinha tratamento. A gente poderia ter, pelo menos, tratado e evitado o suicídio em mais de 90%. Né? E a gente pode dizer também que em 100% dos casos tinha uma obsessão espiritual também que poderia, pelo menos, ser aliviada, né, com o tratamento espiritual. Olha aí o papel dos espíritas nesse período, né, para evitar o suicídio.
O Espiritismo tem várias funções, né, que consolar, acolher bem a todos, aliviar o sofrimento, esclarecer, orientar, mas também de advertir, de informar as consequências. A gente tem essa questão. Então, as questões mais urgentes agora da transição planetária: o suicídio, depressão e ansiedade, né? A depressão que tem levado muito ao suicídio, porque a depressão e a incredulidade, ou seja, o materialismo, que são as principais causas do suicídio. Dependência química, aborto e tentativas de legalização do aborto e separações conjugais e familiares. Então, vejam, essas eu relacionei, eu acredito, né, que são as questões mais urgentes, mais importantes, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal, tá joia? Então, vamos ver aqui rapidamente alguma coisa. Estudo e capacitação de todos nós. Então, todo espírita tem um dever de estudar, né? Até para não se tornar um dos maiores inimigos do espiritismo, que são os espíritas, né? Que não têm conhecimento e acabam desmoralizando o espiritismo, divulgando de maneira equivocada a doutrina espírita. A evangelização de todos nós, não só das crianças, dos jovens, que é fundamental, mas também de todos nós, né? A evangelização das crianças e dos jovens é, por pesquisa científica, a melhor maneira de evitar dependência química no futuro. A divulgação da doutrina espírita, e eu parabenizo aí o Cefa, que é um centro aí tão jovem, um bebezinho, que já tem aí palestras virtuais aí bem organizadas. Parabéns ao Marcelo, a Andrea Neves aí por essa iniciativa, né? E colaborarmos com a casa, com as federativas, né, que são as federações e uniões espíritas, a divulgação com exemplo e com o nosso compromisso. Porque o trabalho voluntário é excelente para nós. André Luiz vai implorar uma oportunidade de trabalhar na colônia espiritual Nosso Lar. A gente vê isso no livro, implorar. Porque ele aprende que com o mérito que ele adquire, né, que inclusive naquela colônia, o livro narra que tem o bônus hora, ele ia poder não só ser beneficiado, mas ajudar os seus entes queridos. Você puder ajudar. Então, a gente a cada um segundo suas obras, então a gente deve realmente fazer. Então, o trabalho é muito importante. Agora, tem muito espírita que não assume o compromisso. Tem que ter o compromisso, pessoal. Trabalho voluntário não significa trabalho sem compromisso. Não, vamos ter isso em mente, tá? E não vamos abandonar o trabalho por causa de uma briguinha, de uma discussão, de um mal-entendido, de um problema de comunicação, que tudo passa, até essas briguinhas. Tá? Vamos permanecer na casa, não é? Ou se for sair, saia, mas vamos montar outra casa espírita, vamos multiplicar as casas espíritas, nem que seja pela divisão entre os seus trabalhadores, mas não vamos abandonar o trabalho, tá certo? Isso é muito importante para nós, que depois a gente vai ver o risco. Então, está lá no livro A Gênese, Os Milagres das Predições segundo o Espiritismo, né? Inclusive está aí a tradução nova da primeira edição, publicada pela Federação Brasileira também, entre outras editoras. Está aí fala sobre a nova geração. E aqui ele vai falar sobre esses espíritos melhores, né, que farão reinar entre a nós aqui na Terra a justiça, a paz e a fraternidade. Então, tem essa geração nova, né, que a gente vê, inclusive, foi falado há um tempo atrás sobre a questão das crianças índigo e crianças cristal. Isso não é uma denominação espírita, a rigor. Essa teoria das crianças índigas não partiu de uma pessoa espírita, mas de uma senhora chamada Nancy N. Temp, segundo o Divaldo, tá? E pegou, né? Mas não quer dizer que sejam crianças mais evoluídas como a geração nova que a gente vê em Kardec, tá bom? Lá em Kardec vocês vão ver todos os detalhes como é que é essa nova geração. Agora, será que nós vamos abortar esses bebês? Vamos deixar que eles reencarnem ou vamos continuar limitando muito o número de filhos? Porque o livro dos Espíritos fala em obstáculos à reprodução. E chama atenção para isso, quando a gente impede a quantidade de filhos com vistas à sensualidade. Ou seja, a pessoa acha que veio aqui para a Terra só para gozar a vida. A gente vê no livro Missionários da Luz, inclusive, a questão de um aborto inconsciente, o caso da Cesarine e do Volpini, que ela acreditava que veio aqui para gozar a vida, e grávida já, com vários meses, né, ela perde o bebê porque acaba cedendo àquelas influências de espíritos obsessores que desejam prejudicá-la e também ao Volpini, tá certo? Então vejam
as questões que a gente precisa analisar. Também o Divaldo tem uma mensagem psicografada de Joana de Ângeles chamada Limitação de Filhos. Dê uma olhadinha também nessa mensagem. Eu esqueci agora o nome do livro, acho que o livro é Vigilância, mas não tenho certeza. Tá? Vocês dão uma olhadinha. Limitação de filhos. Eu tenho uma palestra sobre esse assunto. Se você procurar lá, planejamento familiar ou limitação injustificada do número de filhos, vocês vão encontrar uma palestra minha sobre esse assunto, ou sobre os obstáculos à reprodução lá no YouTube. Tá? Será que a gente vai encaminhar para a evangelização infantil? Teremos pais comprometidos em levar os filhos a demonstrar o evangelho em suas vidas, né, através do exemplo. Cuidaremos da sua mediunidade. Então, a gente tem que estar pronto para receber essas crianças. No livro Consolador, fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, né? E aí, na questão 303, perguntam a ele o que é isso, e ele vai dizer o seguinte, que a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres, né, desperta as noções de responsabilidades na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, o seu erro justifica-se. Então, quando a gente não conhece as leis divinas, o nosso erro até que se justifica, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Então, é como Jesus falou, é o trabalhador que não sabe a vontade do seu Senhor e não a cumpre, será menos açoitado do que aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não a cumpre. Esse será mais açoitado, Jesus fala, né? Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior guardada no coração e no raciocínio, significa o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus falou que o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado, né? Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Então, quando a gente tem o conhecimento, tem que lembrar desse detalhe, né? É como Jesus também falou, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Há traduções assim. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec dá uma interpretação muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, aos espíritos a quem muito foi dado, muito será pedido, mas será muito dado também se todos puderem bem aproveitar, se souberem bem aproveitar. Então, olha lá, tem recompensa, porque tem recompensa prometida por Jesus, lá em Marcos, eu acho que é 10:30, vocês vão ver, Simão Pedro pergunta a ele, Senhor, o que será de nós? Ele vai dizer assim, Simão, eu vos digo em verdade que tudo aquilo que renunciardes na terra por amor de mim ou do meu evangelho, recebereis em cêntuplo, 100 vezes mais tudo aquilo que renunciardes na terra. 100 vezes mais, ou seja, muito mais do que aquilo que a gente renuncia. A gente vê ele falando dessas recompensas, de muitas alegrias, de muitas felicidades que a gente nem pode nem imaginar como é que são essas felicidades nos mundos superiores. Tá? Então, lembrar disso também, tem recompensas. E a principal queixa dos espíritos a Chico Xavier foi a lamentação do tempo perdido aqui na Terra. Por que não ajudaram mais? Por que não foram trabalhar na casa espírita? Por que não foram voluntários? Por que não doaram alguma coisa a mais para os seus semelhantes? Então, olha lá essa queixa que a gente pode aproveitar e já evitar isso fazendo agora. E também lembrando que o espírito precisa, para salvar no espiritismo é muito fácil, a salvação no espiritismo é muito fácil, no espiritismo tem salvação sim, tá? Tem evolução, mas também tem salvação, está lá no capítulo 15. E Kardec traz a parábola do final dos tempos, que é aquela parábola dos bodes das ovelhas, né? Que Jesus separa os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Qual é o único critério, pessoal, para separar os bodes das ovelhas? Vocês lembram? Só tem um critério. Qual é? Porquanto tive fome, vós me deste comer. De sede me deste beber. Careci de teto. Era estrangeiro, era imigrante, estava lá na Venezuela, na Síria, no Iêmen, e me acolhestes. Eu precisava reencarnar, acrescento aqui eu. Precisava de um ventre para renascer, e me recebestes como filho. E estive nu e me vestiste, achei-me doente, me visitaste, estive preso, me foste ver. Tudo isso parece muito com a maternidade, não parece não? Vocês não acham não? E ele fala, toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizeste. Olha como é importante a caridade. E claro que no espiritismo não tem só a caridade material, tem a caridade moral, né, ou espiritual, que é benevolência para com todos. Bastava falar isso aqui.
Não precisava falar o restante, não. Porque quem é benevolente, quem é bom para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, é indulgente, é clemente para as imperfeições alheias, também perdoa as ofensas, também faz aquela caridade material. Não precisava nem dizer o resto, mas é tão importante ser indulgente e perdoar que os Espíritos reforçam isso nessa resposta da 886 de O Livro dos Espíritos. Tá? Onde é que vocês acham que tem mais sofrimento? Para a gente ajudar, para a gente fazer uma caridade bem boa, para a gente ter mérito para isso. Onde é que tem mais? Veja a questão 965, né? Tem alguma coisa de material, as penas e gozos da alma depois da morte? E a resposta: não podem ser materiais. Isso faz o seguinte: nada tem de carnal e essas penas, esses gozos, esses prazeres, entretanto, são 1000 vezes mais vivos, 1000 vezes mais intensos, mais fortes dos que os que experimentais na Terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável, né? Porque a matéria já não lhe embota as sensações. Então vejam que onde é que tem mais sofrimento, então? No mundo espiritual. Onde é que tem mais alegria? No mundo espiritual. Que caridade que a gente pode fazer, então? Evitar que as pessoas sofram no mundo espiritual. Como é que a gente faz isso? Divulgando o Espiritismo, divulgando o Evangelho de Jesus, evangelizando, né? E será que o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte, né? É o item perturbação após a morte, não 65? E os Espíritos respondem: influência muito grande. Olha lá. Uma vez que o espírito já compreendia de antemão sua situação. Porém, a prática do bem e a consciência pura exercem a maior influência. Então, a grande importância da caridade, da divulgação da doutrina espírita. É uma enorme caridade. Vamos ajudar mais, doar recursos financeiros para as casas, ser sócio, colaborador da casa, ser, não é, colaborador das federativas, para que elas tenham recursos para divulgar a doutrina espírita, para evitar o quê? Para evitar muito sofrimento no espiritual, também para evitar abortos, para evitar suicídios, para evitar obsessões graves, mediunidade torturada, enfim, vários problemas, né? Separações amorosas, que levam muito sofrimento também, né? Então, divulgar o Espiritismo. Então, Nazareno, e se o planeta for destruído? O pessoal respondeu, o Chico respondeu: olha, Jesus vai nos dar quantos sejam necessários. O que não falta no universo é um planeta aí para a gente habitar, não é? E no livro A Caminho da Luz, a gente vai ter aí a questão dos Cristos, o degredo, e a gente lembra também que é necessário limpar os umbrais da Terra, né? Chico Xavier falou isso, eu acho que é de André Luiz essa informação, né? Que aí a gente tem que ter a certeza que Jesus está à frente da transição, os Cristos não é, então a gente tem que ficar bem tranquilo, tá? Os endurecidos do mal vão ser instrumentos da lei de causa e efeito para os bons, né? São agora para a gente também, isso eu estou me colocando já como bonzinho, mas não sou bonzinho não, tá? Falando para vocês. E colherão o que semearam, né? Haverá choro e ranger de dentes, então haverá lamentação, sofrimento, haverá ranger de dentes, que pode ser frio ou pode ser raiva, né? A pessoa com raiva também fica com os dentes rangendo, né? Quando os capelinos chegaram aqui, era o final da Era do Gelo, há cerca de 10 mil anos atrás, né? Então, veja, eles pegaram uma época muito fria aqui na Terra também, né? Imagina, você está num planeta muito bom, cheio de tecnologia, de anestesia, de antibiótico, de vacina, de ar-condicionado, de celular, de WhatsApp, de Zoom agora, não é? De Google Meet para fazer as transmissões ao vivo, não é? E você voltar para a Idade da Pedra, passar frio, fome, sofrimento. Então, vejam que é um paraíso perdido mesmo, né? Agora, muitos destes poderão voltar, diz o livro da Gênesis. E onde é que estão muitas dessas pessoas equivocadas hoje? Que a gente poderia ajudar, poderia até evitar que se tornassem criminosos, né? Realmente de verdade. Inclusive nos presídios, né? Pessoas estão nos presídios. Então, a importância da evangelização nos presídios. Quero parabenizar o CEFA por ter atividade de evangelização aí nas penitenciárias. É muito importante aqui em Brasília. Eu sou um dos coordenadores do Grupo Chico Xavier de visita às unidades de internação de menores em conflito com a lei, ou seja, chamados menores infratores, né? Menores privados de liberdade, que são jovens e adolescentes. Muito fácil deles se recuperarem, né? Todo jovem faz bobagem. Eu mesmo, quanta bobagem eu já fiz quando era jovem. Então, eles têm muita oportunidade, facilidade de se melhorar. Vamos evangelizar esses jovens e evitar que eles nos façam mal, até nós mesmos no futuro, se tornem criminosos, ataquem a gente ou nossos familiares. Então, grande caridade, né? Tem o Zé Carlos Fiorida, do Espírito Santo, que tem um trabalho maravilhoso em 13 unidades aí,
em 13 grupos já de visita aos presídios também, tá? Depois vocês acompanhem palestras dele, é muito interessante, tá? E precisamos de voluntários para esse trabalho também, tá joia? E lembrar que somos todos presidiários, o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto, diz Emmanuel no livro A Sombra do Abacateiro, e todos somos delinquentes potenciais, diz Emmanuel por Chico Xavier, né? Então a gente tem que ter essa consciência também de ajudar. Agora aqui a questão, Nazareno, quando é que vai ser o final dos tempos? Quando é que termina esse período de transição? Perguntaram a Emmanuel no livro Plantão de Respostas, o Pinga Fogo número 2, que foi em dezembro de 1971. Né? E a resposta foi: através da busca da espiritualização, superiorização das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Mas, pessoal, espírito superior, né, não dá a data exata, vai ser dia 20, como é que é? Tinha aquela data lá de dezembro de 2012, não é? Não. Por volta, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, por quê? Porque a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode atrasar ou adiantar esse fim da transição planetária e começar a viver num mundo de regeneração. Não é? Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, então não está fácil ainda não. Trabalhe amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Tá? Então lembrem disso. E o fim do mundo já começou? Vamos lá que a gente está acabando aqui o tempo. Está lá o sermão profético, né? Jesus fala que a caridade vai esfriar, que aquele perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, quando realmente o evangelho estiver fazendo parte de nossos corações, então acabará esse período de expiação e provas, e a Terra se tornará um mundo de regeneração. Tá? Evangelho no sentido amplo da palavra, e não só realmente o cristianismo, né? Pode ser em todas as religiões, a vivência dos ensinamentos evangélicos, na verdade. E a importância da divulgação do Espiritismo e do Evangelho, mais uma vez. Só que tem uma informação também nas profecias. Quando, pois, virdes que a abominação que provoca a desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Que abominação? Que lugar santo é esse? Pessoal, que é desolação? Desolação é aflição, devastação, né? Tem muitos significados. Para vocês, qual é o lugar mais santo da Terra onde deveria haver o maior amor, mas onde tem ocorrido a abominação que provoca a desolação? Já pensaram nisso? Pessoal, olha, o maior amor na Terra, dizem até os Espíritos, é o amor das mães, né? Então, o amor das mães. E qual é o lugar mais santo que vocês acham? O lugar mais santo, para mim, seria aquele que recupera os espíritos, que resgata os espíritos do umbral. Acho que é uma grande caridade, seria essa. Então, qual é a câmara de resgate que nos trouxe lá do umbral? Quem foi que nos resgatou lá do umbral? Vocês sabem? Eu estava no umbral, estava sofrendo muito. Inclusive, eu cometi suicídio na vida passada. É por isso eu vim também com transtorno bipolar, né, nessa encarnação. Eu defendo que é o ventre materno. Tá? Então, isso é uma opinião pessoal, minha e do Espírito Samuel Lucas. É o ventre materno, é o lugar mais santo do planeta, na minha opinião. E qual é a abominação que provoca a desolação? O aborto. Pois é a matança de crianças indefesas. Isso não é expressão minha, isso é expressão de Emmanuel, tá? E aqui, ora que sim, agora eu acrescento, por aqueles que têm o dever de ampará-los, protegerem e preservarem a saúde e a vida, tá? Então, eu acredito que a abominação que provoca a desolação é o aborto, que o aborto, inclusive, provoca ansiedade, provoca depressão, provoca aumento de dependência química, de suicídios, uma série de enfermidades, inclusive de obsessões espirituais também. Claro que a gente aprende que a caridade cobra uma multidão de pecados. Então, quem tem compromisso nessa área, como eu tenho, tá? Vamos trabalhar no bem, vamos ajudar as crianças, vamos ajudar as gestantes, pobres, necessitadas, vamos fazer também esse trabalho de acolhimento de gestantes e de crianças, tá? Ah, Nazareno, mas eu sou contra sou a favor da legalização do aborto, sou contra o aborto, mas sou a favor da legalização. Pessoal, será que algum espírito falou sobre legalização, além de aborto propriamente? Falou, olha, que Emmanuel falou várias vezes no livro Entender Conversando, vamos ter várias entrevistas em que ele falou. Olha aqui a pergunta, estudos no Brasil uma forma de legalização do aborto, qual a sua opinião? Resposta, o aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, compreensível, humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Então, olha a expressão que Emmanuel utiliza. E Emmanuel, pessoal, ele é um mestre da palavra, ele não iria colocar
uma palavra equivocada. Na verdade, o aborto é a matança, é o assassinato cruel de crianças indefesas, por meios cruéis de crianças indefesas. Tá? Então, é matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes da nossa casa. E isso é um delito muito grave. Então, até espírita dizendo, não, o aborto é só um delito leve, a pessoa deve ter só uma advertência. Né? Não, olha, os espíritos falam que é um delito muito grave. Joana de Ângeles fala que é um crime hediondo perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Então, um delito muito grave, não é uma abominação que provoca a desolação. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque o aborto provoca lesões orgânicas, psiquiátricas, emocionais e também espirituais, né? Na própria mãe. É ruim para a mãe, não é bom para a mãe. Então, se ela não quer a criança, que ela doe a criança. Hoje, o próprio estatuto da criança e do adolescente permite, em sigilo, inclusive, você tem até assistência psicológica para isso. Se você conhece alguém que está querendo cometer o aborto, você olha, gesta a criança, isso vai lhe proteger contra o câncer de mama. Gestar uma criança até os 9 meses e até amamentar também, mas sobretudo gestar, né? No final da gestação o seio se transforma e aquilo é uma proteção contra o câncer de mama. Tem médicos recomendando às mulheres engravidarem para diminuir o risco de câncer de mama, tá? É muito interessante essa pesquisa e você vai fazer uma grande caridade para você, né? Para aquele criança que precisa muito nascer, estava sofrendo muito no mundo espiritual, como a maioria de nós, né? E também uma grande caridade para aquele casal que deseja muito ter filhos, mas não consegue. É uma grande caridade também. Você faz uma caridade tripla, não é? E aí ele termina dizendo, o anticoncepcional veio favorecer esta movimentação das criaturas porque vamos legalizar ou estimular o aborto. Porque quando legaliza, estimula muito, multiplica por 10 por 100 o número de abortos, né? Porque vira quase como utilização de anticoncepcional. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado, no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos, meus amigos. Olha o que ele fala. Porque é verdade que as gravidezes, a maioria delas, elas são até aceitas, elas são até desejadas, mas elas não são programadas. Porque se for esperar a gente estar com dinheiro, com saúde, terminar a faculdade, terminar a pós-graduação, ter viajado para a Europa e para os Estados Unidos, etc., e para poder engravidar, a gente não engravidava nunca. Então vem no susto mesmo, graças a Deus, porque senão a gente não tinha tantos filhos. Né? O Emmanuel fala que a maioria de nós, não estaria viva. Olha a informação que ele traz. Se já houvesse legalizado o aborto aqui no Brasil. Então está nessa obra de 1986, Pedro conversando. E olha mais, a Marlene Nobre vai dizer que se o aborto fosse legalizado no Brasil, né, o Brasil entraria em um ciclo de guerras. Então imagine a pátria que tem como programação ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, entrar em um ciclo de guerra. A pior coisa que existe são guerras, meus amigos. Diz a doutora Marlene Nobre, uma grande trabalhadora, amiga pessoal de Chico Xavier durante muitos anos e que morou em Uberaba, fez faculdade lá, inclusive. Então, legalizar o aborto é um karma coletivo com consequências para todos nós, se fizemos algo ou se nos omitimos diante dessa prática. Né? Então, a nova era, os espíritos serão detectados, né? A ciência vai detectar os espíritos, o materialismo acabará por falta de matéria, o egoísmo cederá, as doenças serão debeladas, a vida será mais longa. Então vamos agradecer a honra de sermos espíritas, de podermos ser esses pioneiros, né? E aí, numa palestra do Haroldo, ele faz uma cronologia do Apocalipse, você tem até um trechozinho dela interessante, Regeneração em 2057. Procurem lá no YouTube, vocês encontram. Por conta do tempo, eu não vou aqui fazer toda a cronologia não, tá? Mas ele faz aqui desde o Livro dos Espíritos, falando sobre a raça adâmica, né? Que a raça adâmica surgiu, não é, há cerca de 6.000 anos, né? 4.000 anos antes de Cristo. Tem os Salmos 93 e a carta de Pedro também falando como é que é esse cálculo de profético, a hora profética, 1 minuto, né? 1 minuto profético seriam 7 anos, 1 hora, então são 42 anos. E quando a gente analisa essas informações todas do Brasil, coração do mundo, também a gente tem a informação de que 2057, então, é o encerramento da regeneração, e quando começou a última hora,
foi 2057 menos 42, 2015. Então, meus amigos, todos nós somos literalmente os trabalhadores da última hora. Esta é a última hora do apocalipse, é a última hora da transição planetária, não há mais tempo a perder. E se essa informação de Emmanuel é verdadeira, e eu creio que seja, porque é um espírito muito, muito evoluído, nós não temos mais tempo a perder. Essa nossa encarnação atual é a mais importante da nossa jornada como espíritos, que está na hora da separação dos bodes das ovelhas. É muito importante. Nós somos literalmente os trabalhadores da última hora. Não tem mais chance, não. É agora ou nunca, né? Agora só depois de muito tempo. E aí a gente termina lembrando que o Cristo nos diz, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Né? Fala que, em verdade, vos digo que tu podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Vós sois o sal da terra. Fala aqui sobre os fariseus, que somos também o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E no livro Antologia dos Imortais, para a gente encerrar, né, agradecendo aí a paciência de todos vocês, e pelo tempo elevado aí, mas a gente ainda vai ter as perguntas, tá? Tem um poema na Era do Espírito, eu pergunto aí ao Marcelo, nosso coordenador, André, se a gente lê o poema agora ou se deixa para depois das perguntas. E se quantas perguntas tem que vocês não me passaram ainda aqui pelo WhatsApp, estou aguardando aqui também, tá? Posso ler, então? E, Nazareno, o Marcelo, as perguntas estão no seu Zap, dá uma olhadinha lá, por favor. Ah, é naquele do tablet, tá? Tem que ser no tablet. Isso. Naquele grupo que você criou, entre Sim, é naquele grupo. É. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui no grupo, não. Grupo de perguntas. Nem no seu Zap do Marcelo aqui, naquele do tablet que eu mandei para você, tá? Nem a Andrea também me mandou. Mas tem quantas perguntas? 5, 10, 15, 20? Eu já te falo, só um segundo, por gentileza. Então, vou lendo aqui o poema enquanto a gente vai encerrando, tá? Esse poema de Castro Alves, Francisco de Castro Alves, psicografado por Chico Xavier, do livro Antologia dos Mortais, da editora da Federação Brasileira. Então, ele vai falar aí da Revolução Francesa e vai falar dessa era que surge com a doutrina espírita, muito bonito. Então, nós estamos na era do espírito, meus amigos, olha lá. O caos... no poema tem, em letrinhas menores ali, em colchetes, o significado, tá? Com algumas palavras bem difíceis aí, que a gente não costuma usar muito hoje em dia. O caos invadir a França, Olimpo do pensamento, o ódio, lobo famulento, range as presas com fulgor. Nas ruas, Paris descansa, em casa chora em segredo, gigante arrosta com medo as iras do imperador. Está falando da Revolução Francesa. A nação encarcerada lança em nota clandestina as safras da guilhotina e explode revolução. Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz da vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíram no sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro dobrada ao tacão dos reis. Em tormento jamais visto, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, novas leis. A ciência clava forte contra as cadeias medievas, partia os grilhões das trevas em sarcástico festim, a exprobar de sua norte, por tirana revoltada, dominemos, Deus é nada, a morte, o portal do fim. Ninguém na fé militante, Mavorte em fúria galopa, nos campos de toda a Europa, na África, a abjeção, né, por causa da escravidão. Na Austrália, o progresso infante, na Ásia, o suor dos párias, rola em bagas milenárias, na América, a escravidão. Mas o espaço se descerra. Jesus, no esplendor dos sóis, recruta gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo na terra, flamejam etéreas lampas, mensagem brotam das campas ao toque de ressurgir.
aos clarões da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina vive pura da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia divina mercê, o Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dantes presas, rompem torva cidadela, pastor guiando a procela, Jesus conclama, servir. Ante a ribalta terrestre, o direito renovado deixa ao tropel do passado distinções de raça e cor. É em triunfo, volve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio a choupana, o facho do eterno amor. O mundo voga num misto de infortúnio e de esperança, pranteia a sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo, desfralda em bandeira à frente o convite permanente, espíritas, trabalhai. Então, esse é o convite de Kardec, do livro, do poema Na Era do Espírito, do livro Antologia dos Imortais, de Francisco de Castro Alves, psicografia de Chico Xavier. Então, o convite permanente está aí lançado, meus amigos espíritas. Trabalhemos. Né? E aqui, nosso agradecimento. Aí está o nosso site, onde estão nossos slides, e você também encontra algumas de nossas palestras, e o canal no YouTube era Nazareno Feitosa, agora é Espiritismo Chico Xavier Nazareno Feitosa, vai ficar somente Espiritismo Chico Xavier daqui a algum tempo, tá bom? Devolvo a palavra aí ao nosso querido Marcelo. Nazareno, boa noite de novo. Nós temos 6 perguntas, e só consulta novamente, por gentileza, no seu tablet, se não chegou agora. Tá, somente então, que eu vou dar uma olhada aqui. É naquele outro número, tá? Do grupo lá, que eu criei o grupo. O grupo não chegou nada. Isso, no grupo. Desculpe. Ele não está sem sinal, não, né? Desculpa, é porque eu acabei desligando aqui o Wi-Fi dele. Aqui. Só um momentinho. Ok. Então, as perguntas vão chegar. São 6 perguntas. Tá. Você quer ir lendo para mim? Questão primeira. Sobre a afirmação de retorno ao plano espiritual, uma vida desregrada por meio de mau uso do livre-arbítrio pode ser abreviada para piorar a evolução daquele espírito? Eu não ficou muito clara. A pessoa está aí presente? Será que ela gostaria de explicar melhor falando? Está presente, sim. Ela pode abrir o microfone, por gentileza. É o Wellington. Nazareno, eu vou repetir, ela não se pronunciou. Sobre a afirmação de retorno ao plano espiritual, uma vida desregrada por meio de mau uso do livre-arbítrio, pode ser abreviada para não piorar a evolução daquele espírito? Uma vida desregrada pode sim. Por exemplo, eu lembro que o Chico Xavier ele falou o seguinte, que ele rogava aos bons espíritos que se ele estivesse agindo de maneira equivocada, prejudicando a fé das pessoas, ele preferia que ele fosse desencarnado pelos espíritos superiores, para ele não se comprometer mais diante das leis divinas. Isso ele fala quando perguntam sobre a morte de médiuns famosos, né, médiuns curadores famosos, que foram assassinados, alguns deles, ou tiveram um acidente de carro, como foi o Zé Rigó, o Edson Queiroz, que foi assassinado, e aí ele dá esse comentário, dando a entender o seguinte, que tinha sido um benefício da espiritualidade superior, retirando-os da vida física para que eles não se comprometessem mais diante das leis de Deus. Eu não sei se eles estavam andando um pouquinho fora da linha, eu não conheço a biografia do Zé Arigó, inclusive tem um filme
que ia estrear agora essa semana, e eu não sei agora por conta aí da pandemia se vai continuar, mas parece que é um filme muito bem feito, e há livros muito interessantes sobre o Zé Arigó, e também sobre os outros médicos, né, seria necessário pesquisar. Mas quando perguntam isso ao Chico, ele responde que se ele, Chico Xavier, fosse prejudicar as outras pessoas, ele preferia ser desencarnado pelos espíritos superiores. Tá? Então, por misericórdia, a gente poderia desencarnar em nosso próprio benefício. Tá? Então, vamos ver aqui, pergunta 2. Com relação a esses espíritos vampirizadores na circunstância atual, você prefere ler, Marcelo? Vai chegar aqui para mim. Tá. Pode ficar à vontade. Com relação aos espíritos vampirizadores, na circunstância atual, seu resgate e esclarecimento torna-se mais célere, uma vez que não tem mais acesso aos fluidos dos quais tem a necessidade de se alimentar? Esses espíritos tornam-se mais acessíveis a serem esclarecidos? A gente não tem uma informação precisa sobre esse assunto, não. O que eu sei, como estudioso de dependência química, eu também faço palestra sobre dependência química, não é? Eu tenho uma espécie de compulsão alimentar que eu luto com ela para não engordar, etc. Eu sei que quando a gente vai atender um dependente químico, para que ele possa ser beneficiado até da explicação do psiquiatra sobre o tratamento, para ele realmente o tratamento ser mais efetivo, mais eficaz, ele precisa, enfim, deixa eu só tá aqui, deixa eu ver os demais. Pronto. Ele precisa passar por uma desintoxicação, que varia dependendo do tipo de substância que ele utilizou. Então, pelo menos uns 3 meses é mais ou menos o período geral, por isso até que eles ficam em clínicas de internação, né, para que eles possam ser beneficiados da desintoxicação, para poder pelo menos ter noção do que as pessoas estão falando com ele, porque o cérebro não funciona muito bem quando ele está sob efeito da substância. Eu imagino que para os espíritos dependentes, vampirizadores de álcool, sexo e drogas, seja algo semelhante também. Então, eles estariam mais acessíveis se, por analogia, acontecesse com eles também. Tá? É uma suposição minha. Pergunta 3. No item do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, podemos afirmar que existem pessoas pré-escolhidas para o bem sofrer? Isso seria planejado antes da encarnação? Ou seria escolha do próprio espírito? Pessoas pré-escolhidas para o bem sofrer, na verdade, quando a gente vem para a Terra, a gente vem com essa programação. Né? As questões 258 seguintes dizem, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal gênero, tipo de provas que experimentaram aqui na Terra. E os espíritos superiores respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, lá no mundo espiritual, onde a gente estava, a gente é esclarecido pelos nossos mentores, eles falam assim, Nazareno, você é um espírito que está sofrendo muito no mundo espiritual, não está? Você não está numa região muito ruim? Tô. Olha, a gente aqui resgatou você aqui nessa colônia, mas você precisa se melhorar, você precisa purificar seu perispírito, está terrível. E você, meu filho, então vai ter a bênção, a alegria, né, a oportunidade maravilhosa, que é muito difícil reencarnar. Você vai reencarnar. Agora, para lhe proteger, por exemplo, a gente vai programar para você aí uma doença, como, por exemplo, uma depressão, uma quebra financeira, algo para diminuir um pouco o seu orgulho, para você não se perder tanto, meu filho. Você não se perder, porque senão você vai se tornar ateu. Tudo indica que você vai se tornar ateu. E aí eu, muito provavelmente, aceitei essa prova, essa expiação, não é? E trago o transtorno bipolar desde a minha infância, e também passei por essa dificuldade, e graças à doutrina espírita, ao tratamento médico, ao tratamento de psicoterapia, à atividade física, a gente mantém um nível de vida excelente, uma vida praticamente normal, com as bênçãos do Consolador Prometido. Então, a gente não é que eles seriam escolhidos, é que todos nós viemos aqui para um processo de purificação. E a purificação, normalmente, a gente, pelo sentimento de culpa, diz o livro Chico Xavier perde licença, é uma mensagem muito interessante sobre desencarnes coletivos. Lá, o comentarista, que é o professor Herculano Pires, vai comentar que aqueles espíritos que desencarnaram em incêndios, como no edifício Andraus, no edifício Joelma, eles estavam no mundo espiritual com um sentimento de culpa muito grande. E eles pedem, então, para passar por tudo que eles mesmos fizeram aos seus irmãos aqui na Terra, no passado. E aí eles, então, são
organizados para desencarnar todos juntos, ele que tem uma programação coletiva para aqueles espíritos, e eles chegam no mundo espiritual como vitoriosos porque enfrentaram aquela expiação, aquela purificação, para poder finalmente libertar-se do remorso, que no mundo espiritual, como a gente viu, o sofrimento é 1000 vezes mais intenso, mais forte do que os que experimentamos aqui na Terra. Tá? Então, e aí há também os missionários de Jesus, como Francisco de Assis e tantos outros, que certamente não precisavam sofrer tanto, mas vêm aqui sofrer conosco para nos dar o exemplo. E o próprio Cristo sofre conosco sem necessidade, né? Ele não precisava daquilo, para nos dar o exemplo de como devemos suportar o sofrimento, com o bem sofrer, como ele fez, sem jamais abjurar o nome do Pai. Tá? A pergunta 4. Quando você afirma que devemos nos cuidar para não adoecer e ocupar um leito de um outro doente, isso não seria também uma programação? Esse descuidado também não faria parte da programação? Não ficou muito clara, mas eu acho que a pessoa quer dizer o seguinte: é a pessoa negligente, descuidada, se ela não acaba caminhando para a morte por conta disso, né? Veja só. No Livro dos Espíritos, a gente aprende que o momento da morte é determinado já. Então, a única fatalidade é o momento da morte, ou seja, aquele período que a gente vai desencarnar. Certamente, a gente programa, inclusive, o principal gênero, tipo de desencarnação, tipo de prova. E a desencarnação é uma prova. Olha, você vai desencarnar por uma doença respiratória. Tudo bem? Beleza, tá joia. A pessoa programou. Agora, digamos, a pessoa que foi negligente, não se cuidou, abusou, não teve os hábitos de higiene, etc. Todas as medidas aí que são pregadas para evitar realmente a Covid-19, o que a gente vai perceber? É que a pessoa vai colher a consequência daquele ato. Mas eu acredito que a desencarnação propriamente não, a não ser que tivesse programado, tá certo? Então, quando está na hora da gente desencarnar, você sai de casa, tropeça na calçada, bate a cabeça e desencarna. Ou quando não é para você desencarnar, você leva 6 tiros de arma de fogo e você não desencarna. Como a gente vê diariamente isso acontecer, né? Então, tem essa programação. A não ser o caso do suicídio. E aí tem toda a discussão sobre aquela questão do suicídio inconsciente ou indireto do livro Nosso Lar, que é um pouco polêmica. Tá? Eu acho até que foi uma força de expressão, porque, segundo o Livro dos Espíritos, suicídio só existe mesmo quando há intenção consciente, perfeita consciência do ato que a pessoa deseja tirar a sua vida. Tá? Então, essa informação só para acrescentar. Então, quando se fala ali de suicídio indireto, na verdade foi o quê? Foi uma negligência com a sua saúde que acabou gerando sofrimento desnecessário e assim por diante que você passou. Mas não é propriamente um suicídio, segundo a informação que a gente tem no Livro dos Espíritos. Tá? Tem lá as perguntas sobre o suicídio. O que dizer dos espíritas que após longo, se não ficar claro alguma resposta, pessoal, vocês me perguntam novamente aí. O que dizer dos espíritas que, após longo período dedicando-se às tarefas do centro espírita, optam por afastar-se, em algum caso, até mesmo se desligando totalmente? Aquilo que eu comentei, é uma oportunidade que a gente tem maravilhosa, que é o trabalho. Né? Porque a gente lembra do Cristo, que é cada um segundo as suas obras. A gente aprende, né, na doutrina espírita também, que quanto mais a gente faz o bem, mais a gente tem créditos, tem méritos para termos os nossos pedidos atendidos pelos espíritos superiores. Então, na hora que a gente abandona um trabalho, a gente deve imediatamente procurar outro, tá certo? Ou nem que seja outra casa espírita. A gente até reconhece, eu já me desliguei de uma casa espírita, inclusive até de uma federativa, na época por conta de um atrito com um outro trabalhador que foi admitido, né, na época na diretoria, e inclusive eu fui chamado a atenção. Um médium amigo, o Marcel Mariano, esteve em Fortaleza para fazer uma série de palestras. Um médico que trabalha, inclusive, com o Divaldo, lá no Mansão do Caminho, muito dedicado, o nosso querido Marcel Mariano, um expositor muito, muito competente também. E a gente estava no carro, levando ele para o hotel, ele me perguntou, ele nem sabia de nada, né? E ele, mediunizado, perguntou, Nazareno, por que você abandonou a federação? E aí eu vi a bobagem que eu tinha feito, né? O erro que eu tinha cometido. Felizmente, eu continuava ligado a outra casa espírita, no caso, ao Grupo Espírita Paulo Estevam. Então, não façamos isso. Se parar, é só para
bolar, reorganizar as ideias e começar uma atividade nova, que a gente tem o dever de ajudar os nossos irmãos. Se é uma bênção para nós, ao mesmo tempo é uma obrigação. Né? A gente tem a obrigação de ajudar os nossos irmãos. A gente, é uma falta de caridade mesmo. Tanto sofrimento na Terra, a gente não fazer nada. Ter esse tesouro nas mãos, que é a doutrina espírita, e guardar só para a gente. Será que a gente não vai estar fazendo aquele pecado contra o Espírito Santo, que está lá no Evangelho, na questão, acho que é 303, do livro Consolador, né? O pecado contra o Espírito Santo é o mais grave, né? Os pecados mais graves, diz lá o Espírito Emmanuel. E a última pergunta aqui, Nazareno, podemos considerar o primeiro estágio do mundo de regeneração um mundo de espíritos que já alcançaram a segunda ordem, bons espíritos? Eu não tenho essa informação, não me lembro se no livro A Gênese fala desse assunto, tá? Se alguém souber, nos acrescenta essa informação. O que a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os mundos de regeneração é que ali são habitações de espíritos arrependidos, tá? Eu acredito que ainda são espíritos imperfeitos, ainda predomina o mal em nós, né? Basta ver a pessoa, como é que não? Eu sou bom, não sou mal. Você já superou o orgulho? Você já conseguiu se livrar do egoísmo completamente? Vejam que os dois principais defeitos, que geram uma série de outras imperfeições morais, né, a gente não conseguiu superar. Então, eu acho que nós somos muito ruins ainda, eu, pelo menos, sou muito equivocado, muito atrapalhadinho ainda, como o Alberto Almeida gosta de falar. Eu acho muito, muito bonita, muito delicada a maneira que ele se refere. Né? Nós somos muito atrapalhadinhos e a gente precisa ter essa consciência. Então, no mundo de regeneração, apenas emigram daqui os espíritos endurecidos no mal. Tá? Porque se você dizer assim, olha, fica só quem é bom mesmo, aí eu acho que não ficava quase ninguém, ou ninguém. Só a geração nova que estava chegando. Graças a Deus que podemos ficar aqui os maus e ainda receber. E aí tem aquela revelação trazida por Divaldo Franco, que Jesus autorizou a reencarnação de 1 milhão de espíritos nobres para promover, né, acelerar essa regeneração do planeta Terra, aí desde a década de 80 para cá, e eles estão chegando e vão procurar lares bem estruturados, preferências religiosos e, se possível, espíritas também, para poder nos ajudar nesse processo de regeneração. Então, a Terra vai se tornar um mundo muito melhor, porque boa parte do sofrimento que existe no planeta é provocado pelo próprio ser humano, né? Gera sofrimento para os seus irmãos e, consequentemente, para si mesmo, pela lei de causa e efeito. Então, a Terra vai se tornar um mundo muito melhor. É um tipo de mundo de transição, ou seja, como se fosse um período breve para se chegar a um mundo feliz, tá? O mundo de regeneração dá a entender que não é uma coisa muito demorada, muito longa, não. Logo a gente chega na condição de mundo feliz e aí vai ser muito melhor, tá? Vai ser ainda muito melhor. Se tiver mais alguma pergunta, eu não sei também como é que nós estamos aí de tempo, e estou à disposição aí daqueles que estão acompanhando aí ao vivo, alguém quiser complementar, corrigir, claro que com autorização aí do Marcelo, que é o nosso coordenador, que está de olho no tempo, e que eu me empolguei aqui na fala hoje. Resolvi fazer 2 palestras em uma, ficou muito comprido, não foi possível. Mas depois eu vou mandar o link das 2 palestras separadas para vocês assistirem mais na calma, tá? Se desejarem aprofundar esse estudo. Nazareno, não temos mais nenhuma pergunta. Andréia, você tem mais alguma colocação? Não, Marcelo, aqui tá tranquilo, tá? Fica por tua conta agora. Eu tenho uma. O Wellington, como é que tá teu filho? Tá tudo bem? O meu filho? Está falando comigo? Você não teve uma criança nova aí? Uma criança nova? O Papai do Céu nos abençoou, né? Eu e minha esposa temos compromisso nessa área do aborto, a gente teve dificuldade de engravidar, passamos 3 anos tentando, determinação, fertilização in vitro, nada dava certo, mas à medida que a gente começou a ajudar no trabalho no bem com gestantes carentes, lá no Instituto Vida, ajudando as crianças órfãs da África, lá do Fraternidade Sem Fronteiras, do Larzinho Chico Xavier aqui em Brasília também. Depois de um mês que a gente entrou no Instituto Vida, uma casa dedicada só à defesa da vida, a minha esposa engravidou naturalmente da Lívia.
Aí, depois, na sequência, sem a gente programar, né? Olha aquela história do susto, né? A gente vai esperar até um pouquinho mais, eu esperar pelo menos 2 anos, com 1 ano e 10 meses, que a Lívia estava de nascida, veio o Andrezinho, e são as alegrias aqui da nossa casa. O Papai do Céu tem sido muito bom, que bom que a gente começamos a trabalhar no bem para reparar com amor aquela multidão de pecados que a gente traz de vidas passadas. Obrigado. Nazareno, da nossa parte, eu gostaria de agradecer muito, tá? Foi um prazer ter você aqui conosco. E um presente, a nossa casa aniversariou ontem, fez 21 anos de fundação, e você veio nos trazer essa palestra esclarecedora, e nós agradecemos muito, muito mesmo, tá? Do coração. Eu vou passar agora, se você não quiser mais falar nada, eu vou passar para o Marcelo, né? Para a Marcela, então, fazer o encerramento. Mas se você tiver alguma coisa a dizer, fica à vontade, tá bom? Tá, só agradecer e parabenizar todos vocês pela essa casa que ainda é um bebezinho, 21 anos, ainda é uma casa muito jovem, a casa centenárias aqui no Brasil, bem como a casas bem jovens aqui no exterior, sobretudo, e que bom que vocês já estão com tantas atividades. Eu gostei muito da evangelização dos nossos irmãos que estão privados de liberdade, que estão presos, isso fiquei muito feliz, além de várias outras atividades que vocês estão realizando. Então, parabéns, continuem, perseverem. Claro que cada um tem uma vocação, tem um chamado, né? Eu tenho um chamado para essa área da defesa da vida, por conta do aborto em vidas passadas, e também para essa chamada também de ajudar os nossos irmãos presos. Eu tenho muita facilidade, eu, apesar de ser policial, eu trabalho na Polícia Federal, não tenho dificuldade nenhuma com os nossos irmãos presos, me sinto muito à vontade conversando com eles, é muito gratificante, mas se sua vocação é criança, sua vocação é idoso, sua vocação é pessoas enfermas, enfim, busque a área que você pode ser mais útil, a área administrativa na casa espírita, a área aí da divulgação, enfim, tem muitas atividades que a gente pode e deve, né, abraçar, e eu costumo dizer o seguinte, que quem não tem compromisso não tem benefício, né? Então, quando a gente assume um compromisso, ser dirigente de uma casa espírita, ser da direção, né, às vezes escutar críticas, etc., isso, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Está lá na questão 646, para a gente, só para encerrar. 646, até está nesses slides aí. Kardec pergunta se existe algum grau no mérito do bem. Ou seja, o bem que a gente faz é tudo igual? Ou será que tem alguma diferença? E os espíritos respondem que o mérito do bem, ou seja, o valor do bem, está na dificuldade em praticar. Dificuldade. Quanto mais difícil, mais é valorizado. Maior é o bônus hora, é multiplicado o bônus hora. Então, por exemplo, dar uma palestra aqui com vocês, sendo muito bem tratado, com muito carinho, gentileza aí pelo André, pelo Marcelo e por todos vocês. O bônus hora, ó, salário ó, desse tamanho, né? E o salário ó, né, como diz lá a escolinha. Mas ser mãe, o bônus hora aí é maravilhoso. Ser mãezinha pobre, com muitos filhos, então é essa missionária de Jesus. E se receber criancinhas especiais, criancinhas que precisam da reencarnação, um tratamento no corpo físico doentinho, com deficiências físicas ou mentais, essas são, então, anjos realmente encarnados na Terra. Então, eu quero, se você puder ter essa oportunidade de ser pai, de ser mãe biológico, ou se não puder adotar, então, muito bom aí o salário espiritual, com certeza. Se Jesus fala em recompensa em cêntuplo, e o Espírito Verdade confirma isso, ele fala que aos espíritas receberão em cêntuplo tudo aquilo que houver esperado, está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, essa confirmação. Então, vamos aproveitar, porque o melhor investimento é trabalhar para Jesus, com Jesus no coração. Então, que Deus nos abençoe, saúde e paz para todos vocês, continuemos ajudando nossos irmãos todos nessa pandemia, sobretudo levando a paz, o consolo, a esperança, a fé e o esclarecimento. Um grande abraço a todos, feliz aniversário para todos vocês. Obrigada. Leva o nosso abraço para a Comunhão Espírita de Brasília também, ok? Muito obrigada. Vou passar agora para Marcelo. Então, Nazareno, nós agradecemos de coração o seu apoio no estudo da noite de hoje. Não está aparecendo
sua imagem, tá? Só para você saber. Tá. Tá, sua câmera tá fechada. E pedimos a todos... Marcelo, a sua Oi. imagem não está aparecendo. Não, ok, é só a voz mesmo. Ok. Pedimos a todos, neste momento, que possamos nos unir em prece para auxiliar o Pai Maior nesse momento trabalhoso que estamos passando. A Andréia vai nos conduzir em prece. Mestre Jesus, primeiramente queremos agradecer-lhe a oportunidade deste estudo reflexivo da noite. Agradecemos a todos que colaboraram para que ele pudesse ser realizado, a equipe espiritual que coordena os nossos trabalhos, a boa vontade do palestrante e a todos os outros segmentos da casa que se envolveram neste trabalho. Sabemos que a oportunidade e a necessidade é nossa. Mas temos certeza, Senhor, que sem o teu amparo, sem a nossa conexão contigo, não conseguiremos seguir adiante. Diante disto, Jesus amado, e rogamos que as vossas bênçãos, que o teu olhar amoroso possa chegar a todos os corações, desprendidos e necessitados de aprendizagem. Que possamos compreender a nossa necessidade de evoluir e aproveitarmos bem todas as oportunidades que nos são oferecidas diariamente. Que a vossa luz, Mestre amado, que nos envolve neste momento, possa fortalecer os nossos bons propósitos, para que possamos, fortalecidos no teu amor, empreendermos a nossa caminhada na tua direção. Fica conosco em nossos pensamentos e ações. Que assim seja. Agradecemos a todos os presentes, agradecemos o Nazareno e que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado, Nazareno, e até a próxima.